acompanhando esse processo. Porque agora são 8 horas e 35 minutos na Bahia. No dia 2 de julho, evidentemente, a gente vai comemorar a data da independência do Brasil aqui na Bahia. O 2 de julho, nesse ano, cai num domingo, né? Então tem muita gente aí falando, não vai ter feriado, vai cair no domingo, né? Mas é importante que a gente sempre traga a importância dessa data, não só para nós baianos, mas também para todo o povo brasileiro, porque foi na madrugada do dia 2 de julho de 1823 que a cidade aqui de Salvador, que seria a cidade de Salvador, amanheceu deserta, porque o exército português, Genivaldo Novaes, deu o pinote, se mandou, foi embora, graças, claro, aos guerreiros e guerreiras baianos que botaram eles para fora. Então, hoje aqui a gente recebe o historiador Cleiton Mesquita para entender um panorama histórico de tudo o que aconteceu e da insurgência baiana para a independência. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os telespectadores. Mais uma vez aqui, é um grande prazer estar com vocês. Bom, por que todo mundo costuma dizer que a gente comemora no dia 2 de julho a independência do Brasil na Bahia e não somente a independência da Bahia? Bom, Pedro, essa é uma pergunta até interessante do ponto de vista histórico, porque a gente precisa o tempo todo revisitar esse lugar na história e, sobretudo, o protagonismo da Bahia para sacramentar a independência do Brasil. Veja só, socialmente, nós fomos construídos de maneira onde a gente pensa a Bahia e, sobretudo, o Nordeste do ponto de vista muito secundarizado. Veja, o estereótipo que temos sobre o nordestino é que somos festeiros, né? Que a gente gosta de praia o tempo todo, mas o destino escolheu a Bahia para sacramentar a independência do Brasil, né? E a gente, historicamente, nós somos muito ricos nesse sentido. Veja só, a Bahia sempre foi, o baiano e o nordestino sempre foi um povo festeiro, mas revolucionário também. Sim. Veja só, as maiores rebeliões que a gente tem na história do Brasil para reivindicar a libertação aconteceram aqui na Bahia. Se você recuar na história, você percebe revolta dos Búzios, revolta dos Malês, Canudos, uma verdadeira resistência. Então isso é só um estereótipo que construiu sobre a gente. Somos sim alegres, festeiros, mas também nós somos revolucionários. Bom, Cleiton, eu estava vendo até uma entrevista com o presidente da Academia de Ciências da Bahia, Manuel Barral Neto, que ele falou que existe uma falta de reconhecimento nacional ao 2 de julho por uma, em tese, invisibilização do Nordeste. Você concorda com ele que o Brasil não dá o devido valor à data do 2 de julho como a gente dá? Concordo em gênero, número e grau. Veja, quando a gente se escusa do estudo, sobretudo de Bahia, dentro do protagonismo brasileiro, há um déficit robusto na nossa formação intelectual. E, infelizmente, muita gente carece dessa formação intelectual. Qual o contexto para a gente poder revisitar aquela data de 2 de julho, o contexto que se chegou ao 2 de julho? Bom, isso é interessante, né? O contexto. A gente precisa só recuar um pouquinho na história, eu vou tentar fazer isso de uma forma dinâmica para todo mundo conseguir entender. Veja, o Brasil, né, dentro desse contexto político, passava por uma série de problemas internacionais, externos inclusive. O nosso imperador era Dom Pedro I, herdou o trono do seu pai Dom João VI, que retorna para Portugal, sobretudo por pressões políticas externas, né, deixando aqui seu filho como príncipe regente. Havia um movimento, Pedro, onde colocava o Brasil, onde queria que o Brasil retornasse ao seu antigo status, que era colônia. Para quem não lembra, o Brasil era uma colônia de Portugal, uma colônia de exploração de Portugal. Depois nós nos tornamos Reino Unido de Portugal e Algarves. É como se nós tivéssemos elevado o título de colônia para Reino Unido. E aí as pessoas viveram nesse contexto, se adaptaram nesse contexto e, de repente, veio uma ordem de Portugal onde queria que a gente retornasse ao status de colônia. Evidentemente que as pessoas que estavam aqui, brasileiros e brasileiras, que o sentimento de Brasil ainda estava surgindo nessas Sim. pessoas, mas muita gente já tinha brasileiros aqui com esse sentimento, não concordaram com isso. Então, uma série de desobediências do imperador, primeiro de ficar no Brasil, não obedecendo às ordens do seu pai de retornar para Portugal, depois de proclamar a independência do Brasil, isso vai gerar uma série de desconfortos diplomáticos entre Brasil e Portugal, né?
E aí os conflitos começam a surgir daí começam a surgir as batalhas até a grande batalha do 2 de julho. Exatamente, foram, como você falou, batalhas, né? Foram diversas batalhas, uma independência do Brasil, que aconteceu onde boa parte do Brasil não sabia o que estava acontecendo de fato, né? Mas por que Bahia, né, Pedro? Por que Bahia? Porque a Bahia, segundo várias pesquisas e grandes historiadores, como Luiz Henrique Dias Tavares, ele fala que a Bahia era um lugar rico e próspero, sobretudo pela nossa grande produção de açúcar, né, que nós tínhamos aqui no século XIX. E aí, isso a Portugal, não contente com esse desligamento, né, tenta recuperar o Brasil pela Bahia. E aí é por aqui que eles acabam também saindo, né? Eles tentam chegar por aqui eles já vão embora. Exato. A Batalha de Pirajá, dentre todas que aconteceram naquele contexto no país, é a mais importante? Pedro, eu não gosto de dizer que a Batalha de Pirajá ela foi a mais importante, porque do ponto de vista da guerra, sim, a gente precisa compreender o 2 de julho do ponto de vista da guerra. A gente está tendo guerra agora na Ucrânia, não é verdade? Exato. Então, seria muito presunçoso da minha parte se eu dissesse para você que, por exemplo, a Batalha de Bakhmut foi mais importante do que a que aconteceu no leste. Não, é guerra, né? Um defende uma posição aqui, outro defende outra ali. A soma desse resultado é a vitória. Mas para a Bahia, a Batalha de Pirajá foi mais importante? Para a nossa terra? Foi importante. Sim. Foi importante. Foi importante. Bom, 8h41, a gente vai num rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso Balanço Geral. Não sai daí, não. Balanço Geral é da galera, a galera é Balanço Geral. Esporte. Mais. Fala, galera, já virou regra, hein? De segunda a sexta ao meio-dia, o seu almoço vem acompanhado do programa Esporte Mais. Notícias do esporte, informação da dupla Bavi, tudo que repercute no esporte do Brasil e do mundo. Tudo isso com uma equipe antenada, com os mais diferentes pontos de vista e com a participação dinâmica do ouvinte. Na dividida, a equipe Sociedade leva vantagem. Esporte. Mais. Oferecimento. Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Pulando a Fogueira, com Silvana Oliveira. Coisa linda é uma fogueira de São João. Bonita que só, mas merece respeito. O mesmo calor que assa o milho é aquele que pode causar desconforto na pele. A fumaça, essa pode aí causar secura nos olhos, lacrimejamento, ardência, coceira e até embaçamento no olhar. As cinzas e brasas também ocasionam queimaduras que podem até levar a uma diminuição importante da visão. Bom é ver de longe e fora do caminho da fumaça. Afinal, além dos olhos, ela pode também irritar a garganta, causar tosse e intoxicação. Então, se você está hospedado perto de uma fogueira, ok, curta a fogueira, mas evite que essa mistura de gases nocivos permaneça com você durante a noite. Mantenha as portas e janelas fechadas e até use toalhas molhadas para vedar as frestas. Se você é asmático, fuja para bem longe e se sentir uma crise chegando, procure ajuda médica. Pulando a Fogueira. Oferecimento: Namorados e São João, no Piedade é Tradição. Cachaça 51, uma boa ideia, é só o começo. Produtos Paraná, qualidade e segurança da nossa família para a sua. A Embasa facilitou, é Pix, piscou, pagou. Operação São João via Bahia, sua segurança, nossa prioridade. E São João da Bahia, o maior São João do mundo, Governo do Estado. Apoio Nova Lapa, Wi-Fi moderno e gratuito, na Lapa tem. No São João da Bahia é assim, o clima esquenta, o governo do estado investe e a economia aquece. São esperados mais de 1,5 milhão de turistas na capital e no interior. É infraestrutura, saúde e segurança de ponta a ponta, com mais de 100 milhões de reais em investimentos. E a festa também aquece a economia, gerando mais de 1,5 bilhão de reais em receita para todo o estado. É chegando junto que a gente faz o melhor São João do mundo. Bahia, governo do estado, terra da liberdade. Corujão Express, o seu supermercado 24 horas na Paralela. Papo Previdenciário. Olá pessoal, tudo bem? A questão de hoje foi enviada por Zélia Rodrigues. Funcionário público aposentado pelo INSS tem direito à revisão da vida toda? Bem-vindo, professor.
Oi, Zélia, tudo bem? Veja só, se você é uma funcionária pública e esse regime seu aí do estado, do município que você trabalha, estiver vinculado ao INSS, a resposta é sim. Mesmo sendo funcionária pública, você tem direito à revisão da vida toda. Por quê? Porque o seu regime lá do estado ou município que você trabalha é o INSS e todos os segurados que tiveram salários de contribuição antes de julho de 94 e depois de julho de 94 e também que se aposentaram entre 99 e 2019 têm direito a fazer o cálculo da revisão da vida toda para ver se de fato o valor do benefício vai aumentar. Acabamos de ouvir o advogado Ed Pares. Ele é professor e mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB e sócio do Pares e Zenandro Advogados. Eu sou o Rogério Alves e esse foi mais um Papo Previdenciário. Um grande abraço e até a próxima. Papo Previdenciário. Vai, 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 Camaçari! Vai chegando, vai que é massa, vai que é nosso, vai, 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 é agora, é aqui, vai, Camaçari, vai, 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 vambora! Vai, Camaçari, vai que é nosso, use, cuide, aproveite, Prefeitura de Camaçari. Vai que é nosso, vai, 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 vai. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Salvador, Bahia. 8h46. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral. Estamos de volta aqui com o nosso Balanço Geral e antes da gente seguir conversando com o Cleiton Mesquita, historiador, falando sobre o bicentenário do 2 de julho, vamos saber do trânsito com Pablo de Moraes? Sociedade, o trânsito em tempo real. Pablo, meu querido, é com você mais uma vez. Olha, Pedro, acompanhando a movimentação na Avenida Paralela, tudo fluindo bem, no sentido rodoviária, no sentido aeroporto tem um pouquinho de retenção ali na passagem pelo Cabo, mas nada muito preocupante não. O trânsito da cidade está fluindo bem nos principais corredores, mas tem algumas áreas em que o motorista encontra um pouquinho mais de dificuldade, entre elas a Avenida Suburbana, no trecho do Cabrito, chegada ao Lobato, mas é um trecho curto, não adianta, não precisa ir para o motorista desviar o caminho. Você que está no acesso norte, vai para a Cidade Baixa, pode escolher Via Expressa ou Avenida Bonocô. Falando agora sobre Lauro de Freitas, trânsito só intenso na BA-099 na passagem por Lauro, está mais carregada no sentido Salvador, mas o motorista que sai de Abrantes, que atua de Abrantes, não vale a pena pegar a via metropolitana, até porque tem pedágio e a volta é mais longa. Faculdade de Medicina com laboratórios Hightech, hospital próprio, é na Unidom Pedro. Inscreva-se, unidompedro.com/medicina. Com você, Pedro. Obrigado, Pablo, pelas informações. Vamos seguir aqui conversando, então, com o historiador Cleiton Mesquita, falando sobre o bicentenário do 2 de julho. A gente estava conversando aqui no intervalo, além da questão do contexto histórico da época. Tem muita gente que sabe que o fogo, a tocha simbólica, o fogo simbólico vai sair de cachoeira, mas não sabe por que está saindo de cachoeira, não sabe que fogo é esse. Então explica pra gente, Cleiton, por favor. Perfeito. Veja só, Pedro, quando Salvador, na verdade, foi completamente sitiada pelas tropas de Portugal, na figura do comandante Madeira de Melo, a cidade do Salvador, ela sofreu uma série de invasão de direitos, assim. Na verdade, não houve o que a gente vai conhecer hoje como direitos humanos, né? As tropas portuguesas invadiram casas, tiraram todas as garantias, assim, das pessoas, né? Invadiam casas, faziam uma série de insurgências aqui na cidade. Inclusive, uma das primeiras mártires que nós vamos ter aqui é Joana Angélica, Sim. que estava ali no convento da Lapa, onde as tropas tentam adentrar, e aí tem aquela frase que não se sabe se realmente ela falou aquilo, mas que faz parte da construção da nossa história. Claro. Você só vai adentrar aqui por cima do meu cadáver, onde ela toma ali um golpe de baioneta, né, e acaba morrendo ali naquele lugar. E a cidade do Salvador começou a ficar esvaziada. Quem tinha parente no Recôncavo, Começou a sair povo, daqui. né, começou a sair daqui. Né, e a cidade começou a ficar, de fato, um cenário de guerra. É isso que acontece. Trincheira, a gente não consegue pensar Salvador dessa forma, mas assim que ficou. Né? E as pessoas, quem podia, foi para o Recôncavo. Então o que acontece? Cachoeira, São Francisco do Conde, Santo Amaro da Purificação, São Félix, eles fazem uma espécie de junta provisória. O que acontece? Portugal tenta conquistar a ideia, né? A cabeça, a capital da Bahia, Salvador,
E aí o que é que eles fazem? Vamos transferir a sede do governo para onde? Para Cachoeira. Então, Cachoeira, São Francisco do Conde, Santo Amaro são protagonistas de uma resistência robusta. Que era aquilo que você falava de quão resistente foi a Bahia, não só Salvador, né? Exatamente. E aí Portugal manda uma esquadra para ver como é que está a Cachoeira. Inclusive nós temos um dos primeiros mártires também em Cachoeira, que é o que a gente vai conhecer como Tambor Soledade, né? Ele está ali na praça com as pessoas e aí ele é surpreendido com uma canhoneira que vem do mar e ali ele morre existem algumas imagens, inclusive, né? Ele um dos primeiros mártires ali de Cachoeira nesse contexto. E o que a gente lembra, que tem muita gente dizendo aqui, mas a Guerra da Bahia demorou muito tempo, foram 10 meses de guerra, quase um ano de guerra. Mas o pessoal precisa lembrar também que naquela época, em 1800, final dos anos da década de 18, do século 18, é que não era tão rápido de se chegar nos locais, né? Era tudo a pé, ou então caravelas e naus. Então é por isso que a guerra demorou tanto tempo também. Exatamente. A gente carecia também de uma tecnologia comparada a hoje, né? Evidentemente que a gente não tem como fazer essa comparação com base no nosso pensamento atual. Na verdade, a gente dependia muito dos rios, a gente dependia muito desse fluxo marítimo, e essa, inclusive, foi uma das maiores estratégias que nós brasileiros e baianos travamos, né? Porque como Salvador ficou sitiado, qual foi a estratégia? Vamos ali cortar o abastecimento de suprimentos, né, para os portugueses, no popular, vamos fazer eles morrerem de fome e sede. Sim. E isso aconteceu. Né? Isso aconteceu no decorrer da guerra, soldados feridos, não tinham como ter suprimentos, não tinha como ter comida, isso forçou, inclusive, uma retirada de Portugal dali. Mas isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro também. As tropas brasileiras tentaram fazer acordo com Madeira de Melo, tentaram garantir que ele saísse daqui com todos os direitos deles garantidos, e ele não quis. Né? E ele não quis, ele preferiu... Então houve uma tentativa da guerra não acontecer? Houve uma tentativa de negociação dentro da guerra. Sim, a guerra já acontecendo. Já acontecendo, e Madeira de Melo já estava acuado, tentamos um acordo, né? E ele não quis o acordo. Cleiton, quem você colocaria como as figuras mais importantes ou as figuras históricas dessa guerra? A gente vai falar de Joana Angélica, a gente vai falar do general Labatu, mas quais outros também são fundamentais ou foram fundamentais para a gente comemorar hoje o bicentenário do 2 de julho? Pedro, o que marca o 2 de julho sendo uma data comemorativa tão grande é porque ela não deixa de ser um evento popular. Outra coisa que eu gosto de tocar no assunto é que nós estamos reivindicando aqui no 2 de julho uma liberdade política, mas ainda não se fala no contexto de escravidão. Sim. As pessoas continuaram sendo escravizadas, negros e negras continuaram sendo escravizadas nessa máquina de moer gente que se chamava escravidão. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, mas houve ali uma reivindicação de liberdade política. Figuras importantes vão surgindo ao longo, por exemplo, você tem em Taparica, vai surgir a figura de Maria Filipa de Oliveira, que lidera ali dá uma surra de cansanção, né, nos portugueses. Vão surgindo figuras como Maria Quitéria, que vai lutar no Exército de Libertação, vai para Cachoeira, sai de Itapororocas, vai para Cachoeira, se veste de homem para lutar ali nessa batalha. Você vai ter o caboclo, negros, você vai ter uma série de pessoas que vão somar forças nessa batalha de independência, e por isso é uma batalha popular. E falando em questão de uma batalha popular, no dia 2 de julho tem um desfile, que é uma festa tradicional, que é um objeto popular da nossa terra, da nossa cultura, e que é de fundamental importância que mesmo no domingo, que pais, que mães, que levem seus filhos. Eu já presenciei o desfile, tanto assistindo quanto trabalhando no desfile, e é o momento da gente conhecer o quão rica é a nossa história, né? Verdade, Pedro. Verdade. E, assim, a tocha, por exemplo, né, como você falou, ela sai de Cachoeira, ela passa por aquela região que a gente vai conhecer como Lapinha, e passa ali, sobe a Liberdade, que a gente vai chamar de Avenida Lime Silva, né, Liberdade, porque Lime Silva, o general Labatu estava comandando um exército de mercenários, ele foi trocado por Lime Silva, que a gente vai conhecer como aquela estrada ali da Liberdade, que era chamada de Estrada das Boiadas. Por ali, Pedro, você tinha acesso ao Recôncavo. Né? Dali você ia para Pirajá, dali você tinha acesso ao Recôncavo, que é onde chegava o abastecimento de carne, farinha, uma série de outros suprimentos. Né? Então, por isso que a tocha sai de Cachoeira, porque Cachoeira é grande, né? No sentido histórico, ela é grande mesmo, tanto economicamente quanto do ponto de vista da guerra. Ela sai de Cachoeira e vai
para ali. Bom, Cleiton, a marca da independência do Brasil é o 7 de setembro. Mas, dentro do contexto histórico, o 2 de julho não teria sido mais importante do que o dia 7 de setembro? Vamos ser bairrista aqui, não tem problema nenhum, viu? Eu costumo dizer que o 7 de setembro flopou, né? Boa. O 7 de setembro flopou perto do 2 de julho. Sem dúvida, o destino escolheu a Bahia para sacramentar a independência do Brasil. Como eu te falei, o 7 de setembro foi uma independência que a população brasileira não sabia o que estava acontecendo. Foi meio que um cenário, foi importante. Eu jamais vou negar a importância do 7 de setembro. Claro, óbvio. Certo? Do ponto de vista nacional, foi importante. Precisávamos, de fato, dar essa resposta, mas, de fato, só vai acontecer na Bahia, porque a gente foi escolhido. E, bom, já que nós fomos escolhidos, o que é que você diria para aqueles que ainda talvez não entendam a representatividade e a força do 2 de julho para o panorama da Bahia naquela época e até hoje? Como eu falei, Pedro, no início, o que é que eu acho, né? Eu acho que a gente precisa ressignificar esse 2 de julho, dar mais importância a ele, porque ele, de fato, ele é muito importante. Como é que você ressignificaria o 2 de julho? Como é que eu ressignificaria o 2 de julho? Falando mais sobre ele, tornando ele mais acessível às pessoas. Perfeito. Tornando ele mais acessível ao povo. Porque eu não posso chegar a falar do 2 de julho com uma linguagem muito técnica, porque ela não deixa de ser uma revolução popular. Perfeito. Né? Então a gente precisa falar mais inserir o 2 de julho no nosso dia a dia. Inserir ele no nosso dia a dia. E isso é importante. E a gente até certo ponto insere, quando a gente vai tratar de outros assuntos, de uma reclamação, vai chorar no pé do caboclo. Exatamente. Vai lá pro Campo Grande, né, onde está a estátua. Ou quando você passar em Pirajá e tem a estátua do General Labatu, tem a praça e fala da Lapinha, da Liberdade. Mas a gente não entende a importância dessas figuras no nosso dia a dia, na construção do que é Salvador e a Bahia, consequentemente, né? Exatamente. E eu costumo dizer que a ponta é o resultado da base. Então, isso está inserido no conteúdo programático das escolas, desde criança, ele ter acesso aos personagens, acesso aos nossos heróis, acesso aos nossos mitos, porque também somos construídos por mitos, né? Claro. A mitologia, ela faz parte da nossa construção social também, por que não? Né? Acesso ao nosso sistema de crenças, e tudo faz parte. E você quer ver uma coisa que eu critico e muito, e aí eu critico a nossa sociedade brasileira como um todo? Quando a gente compara, eu não quero comparar para dizer que um é melhor ou outro é pior, mas eu acho que eu sinto falta como brasileiro. A gente não tem heróis. A gente não cultiva heróis como o americano cultiva, por exemplo. Né? O americano tem na nota de $100 ali, por exemplo, George Washington, que é o grande patrono, né, dos Estados Unidos. E a gente na Bahia pode selecionar heróis e mesmo assim a gente no dia a dia não cultiva eles da maneira como deveria. Né? Você falou aqui inúmeros nomes. E vai ter gente aí perguntando, não, deixa eu ir no Google aqui, deixa eu pesquisar, deixa eu saber quem é, deixa eu tentar relembrar. É verdade, Pedro. Isso é um debate, inclusive, dentro da história. A gente chama isso de micro-história. É você contar a história de gente miúda. Sim. É você contar a história de gente que tem uma história. Todo mundo tem uma história. Mas a história geral, ela é formada a partir do ponto de vista da história do conquistador. Ou de grandes famílias, ou de grandes pessoas que tiveram influência. Claro, quem ganha a batalha, que vai ganhar a guerra é que vai poder contar a história. Então, assim, entre eu contar a história do ponto de vista dos militares e enaltecer o mercenário Labatu e eu contar de Maria Filipa, que era marisqueira, que estava lá em Itaparica, é melhor contar de Labatu. É claro que hoje a gente já está revisando isso, já está ressignificando isso e entendeu que a gente precisa contar a história de gente que foi silenciada historicamente. Perfeito, Cleiton. A gente conversou com Cleiton Mesquita, historiador, falando sobre o bicentenário do 2 de julho, porque quando a gente fala de história, a gente tem que falar da Bahia, quando a gente fala de independência do Brasil, tudo começou por aqui. Então, no domingo, no dia 2 de julho, não lembre que é só feriado, vá no desfile, cultive a nossa cultura e propague ela, principalmente para as futuras gerações. Não é isso, Cleiton? Bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado a você, mais uma vez, a Sorrado Sociedade. Um grande abraço a todos. Valeu, Cleiton, um abraço para você, uma ótima terça-feira, 8h59. Vamos falar de coisa boa com Vinícius, vamos falar do Vita Vigor 3.0, Vinícius. Bom dia! É isso aí, um bom dia para você também, um bom dia a toda a audiência da Rádio Sociedade, para falar sobre sexualidade, falar sobre